Deus abençoe a todos. Shalom, shalom para todos, os que estão perto, os que estão longe, nessa jornada feliz, né? Abençoada. E que Deus possa nos abençoar nesse dia, né? Que nem diz a nossa pastora, que dia que diz hoje, né? Nessa, nessa quinta-feira. E eu queria trazer uma palavra hoje. Estava falando com Deus hoje e Deus me deu essa palavra no nosso coração, porque quantas das vezes a gente temos, como o pastor mesmo tem falado, nós temos reclamado dos nossos caminhos, né? Temos reclamado daquilo que Deus tem nos dado e Ele tem nos guardado, que nós temos até mesmo fartura, né? E às vezes reclamamos porque achamos que é pouco. E acabamos dando ouvidos a palavras que levam a nós a desviar do nosso caminho, né? Como Paulo certa vez diz, quantas vezes eu quis ir para a direita e o Senhor me levou para a esquerda. Quantas vezes eu quis ir para a esquerda e o Senhor me levou para a direita. Às vezes a gente não entendemos qual é o propósito de Deus na nossa vida, mas Ele nos trouxe aqui. Fala a palavra dele que Ele não une pessoas, mas Ele une propósitos. E propósito para crescimento, para desenvolver, para abrir a nossa mente, porque o diabo de antigamente aprisionava o povo de Israel, amassando barro, correntes, mas o de hoje, que é o mesmo do passado, tem aprisionado as pessoas no seu pensamento. Pensamento que não consigo, que não dá certo, que será que Deus é comigo mesmo? Poxa, mas se Deus fosse comigo, será que eu estaria indo por esse caminho? Ou será que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo? E a palavra de hoje vai estar lá em 1 Reis, capítulo 13, do versículo 9 em diante, que diz acerca de um profeta, que fala assim o texto no versículo 10, entre o 10 e o 11, fala assim, a morte do profeta por um leão. O que leva a nossa vida sendo profeta de Deus? Morrer, não somente espiritualmente, mas também fisicamente. Será que nós temos deixado de ouvir a voz de Deus? Será que nós temos desviado os nossos pensamentos, desviado as nossas palavras, a intenção do nosso coração? Porque tem um ditado aí que fala que a boca fala que o coração está cheio, mas está cheio do quê? O que que nós temos guardado no nosso coração? Será que é obediência? Será que é servir a Deus de todo o nosso coração? Porque servir a Deus de todo o nosso coração não é só quando as coisas estão boas, Vai ficar. né? E às vezes a gente ouviu o pastor falando agora das crianças que às vezes vão sem com a mesma roupa, não tem um banheiro, não tem uma água quente, mas elas vão alegre porque sabem ter uma esperança no dia melhor de amanhã. Então, sempre tem levado a gente até a levar esse pensamento. E lá no livro de 1 Reis, capítulo 13, versículo 9 em diante, vai dizer assim: porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra. Ou seja, Deus tinha falado com o profeta, dizendo: não comerá pão e nem beberá água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho e voltou pelo caminho por onde não voltou pelo caminho por onde viera de Betel. Versículo 11. Morava em Betel um profeta que viera aos seus filhos e contaram tudo o que o homem de Deus tinha falado ou tinha feito em Betel, bem como as palavras disseram ao rei. Tudo contaram ao seu pai. Disseram ao seu pai, versículo 12, porque qual caminho que ele foi? Seus filhos lhe mostraram o caminho, por onde ele foi, o homem de Deus, e vieram de Judá. Então disse aos seus filhos: abadai um jumento, abadar, ou seja, selar o jumento, preparar o jumento para ele ir até o profeta que estava naquela cidade, a qual ele montou e foi atrás do homem de Deus. Achando-se assentado embaixo de um carvalho, disse: é tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: sou. Então disse:
vem comigo à minha casa e come pão. Porém disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, e nem tampouco comerei pão, e nem beberei água contigo, neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali não comerás pão, e nem beberás água, e nem voltarás por onde vieste. E ele lhe disse, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: vai e volta contigo à tua casa para comer pão e beber água. Porém, mentiu. Eu quero que você entenda: Deus dá uma ordem para ele. Deus fala com ele, chama o profeta e fala assim: olha, vai lá profetizar, vai lá fazer milagres, se apresenta diante do rei, mas não desvia do meu caminho, nem vai na casa de alguém, porque a gente é tão recebido calorosamente pelas pessoas e aquela alegria, mas lá você não vai. Porque você não vai beber água e nem comer pão, porque e nem voltar por onde tu está indo. Tu vai voltar. Ou seja, um caminho tu vai ter que fazer diferente e assim por diante. Só que o diabo ele tem usado essas palavras sobre a nossa vida, porque como ele mesmo disse ao profeta velho, dizendo: olha, eu não posso ir na sua casa, nem comer pão e nem beber água, como tu está falando, porque assim diz o Senhor. Mas às vezes o profeta, vendo que ele não ia retroceder, disse também: o Senhor falou comigo, vai até ele, diga a ele para voltar na tua casa, comer pão e beber água. Mas aí vem a pergunta: será que o Senhor não tinha me dado a ordem para me voltar? Ou será que se o Senhor incumbiu uma direção, um propósito na minha vida, para mim ir até o final, será que ele ousaria me fazer quebrar no meio do caminho? Então, eu quero trazer a reflexão nessa noite para mim, para você, para todos que estão aqui na sala. Como é que você tem ouvido as palavras de quem está do lado de fora da sua vida? Como você tem, eu tenho um costume de digerido o que tem acontecido ao teu derredor? Porque às vezes é fácil a gente questionar Deus, mas a gente não questionamos as pessoas que estão à nossa volta. Porque dizer que eu sirvo a Deus ou que eu tenho buscado em Deus, mas trazendo para dentro de mim uma desobediência, colocado uma dúvida, será que eu tenho ouvido a voz de quem sobre os meus pensamentos? Eu tenho ouvido o pensamento de quem dentro de mim? Porque se o Senhor disse a ele, olha, vai e não volta por onde você veio, não come pão e nem bebe água, passa direto, vai, fala da minha palavra, mas segue em diante. Mas sempre pelo caminho que nós enfrentamos, que nós passamos, vem aquelas pessoas, como às vezes você mesmo deve ter passado por isso dentro da sua casa, ou no seu trabalho, ou no meio do ciclo de amizade, eu não sei, mas você tem ouvido palavras assim: poxa, mas você está buscando a Deus tanto tempo, será que Ele tem ouvido as tuas orações? Será que através dessas palavras nós não estamos querendo fazer de uma maneira para tentar ajudar Deus a cumprir o propósito dele na nossa vida? Ou será que às vezes nós ouvimos, poxa, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, e de repente nós temos feito uma esponja, absorvido tudo isso na nossa vida, esquecido qual é a palavra verdadeira do Senhor. Porque a palavra do Senhor na boca do crente é sim, sim, não, não. Se passar disso, é o maligno. E a Bíblia mesmo já relata que o profeta mentiu, ou seja, o profeta induziu ele fazer o que é errado e depois vai dizer não, assim diz a palavra do Senhor, né? Porque o Senhor também falou comigo. Mas se o Senhor tivesse falado com o profeta velho, porque a Bíblia relata o profeta velho, então não teria falado com ele?
Porque quando foi para ir a Saulo, falou com o profeta também. Ou seja, o profeta ainda falou: não, não vou, mas o senhor vai lá, porque eu tenho um grande propósito na vida dele. Ou seja, então a questão de quem nós estamos ouvindo a nossa voz, de quem está ouvindo, o que que eu estou profetizando, o que que eu estou falando, porque nem todos aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, ou seja, alcançarão a salvação eterna. E às vezes nós ouvimos não de pessoas estranhas, porque de pessoas estranhas, eu vou ser bem sincero, você pode até ouvir uma palavra negativa, mas você não vai dar importância. Você não vai colocar no seu coração, você não vai ficar pensando, você não vai ficar remoendo, você não vai ficar colocando dúvida dentro de você, porque é uma pessoa estranha. Mas o diabo não tem usado pessoas estranhas, mas tem usado pessoas que às vezes nós gostamos, pessoas que estão ao nosso derredor, dentro da nossa casa, da nossa família, porque tem trazido pessoas de longe, nós repudiamos, mas a de perto, às vezes, poxa, nós olhamos e falamos assim, poxa, mas é cheio de Deus, é profeta também. Mas às vezes o que sai da boca daquele profeta não é de Deus, não convém. Ou seja, ele induziu os filhos, ou seja, ele falou: vai lá, pesquisa, vê o que ele está falando, olha, vê o que ele está fazendo. Olha, no tempo de hoje, se fosse no tempo de hoje, procura saber qual é a placa do carro, olha, procura saber qual é o número da identidade, entra nas redes sociais, vê se tem uma família doente, ou vê se tem alguém com câncer, com AIDS, ou seja, vê se tem alguém morrendo, porque eu vou profetizar vida, eu vou profetizar isso, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou seja, e isso leva a gente a uma emoção, ser emotivo. Mas, poxa, o Senhor falou isso comigo, mas não falou comigo, mas falou com ele. Então é verdade, eu vou fazer. Ou seja, e levou esse profeta a descer a sepultura. Porque o Senhor vai dizer assim: olha, não volta por onde foste, não beba água, não come pão. Meu amigo, pode cair o céu sobre a minha cabeça. Se o Senhor não vir falar comigo, pode beber água, pode comer do pão, eu não vou comer. Porque assim como o Senhor usa o irmão, usa a irmã para trazer uma palavra que ele falou comigo, para me levar a fazer, então ele tem que também falar comigo para me parar de fazer. Mas nós temos vivido num tempo de hoje que nós temos vivido da maneira que o nosso coração se alegra. Quando eu ouço uma palavra que vem e alegra o meu coração, ou seja, traz aquela emoção, aquele emotivo dentro de mim, eu deixo de ouvir a voz de Deus para ouvir muitas vezes a voz do coração, para ouvir muitas vezes a voz daquela pessoa que eu gosto, daquela pessoa que eu amo, sendo que a que eu amo mais já tem falado comigo, mas eu não dou ouvido. Aí ele vai dizer assim no capítulo 19, olha só. No 18, ele falou assim: ó, volta comigo, porque o anjo do Senhor também apareceu. Eu não sei como essa pessoa tem coragem de levar uma mentira no nome de Deus, dizendo: ó, o anjo apareceu para mim. E também me disse para tu ir lá e voltar comigo, bora comigo lá para casa. Né? Quantas vezes não é assim? Né? Quantas vezes não é assim? Ah, não, agora tu está sendo beato. O Senhor falou para tu se divertir mais. Olha, o Senhor disse para tu fazer isso, fazer aquilo. Não é pecado, não. Mas espera lá, se Deus falou comigo que é, por que eu vou, ou seja, duvidar da palavra dele? Aí ele usa a palavra de Deus para induzir o profeta a cair no erro. Ele falou: o anjo também me falou. Ou seja, o anjo dos dois filhos dele, que estava lá quando ele estava com o rei, falando para o rei, porque o rei já tinha apresentado um banquete para ele. E o banquete para ele é aquilo que eu te falo, ou seja, o rei para ele não tinha significância. Porque o rei, quando colocou o banquete para ele, dizendo: olha, come pão, bebe água, olha, senta à mesa, vamos aqui. Para ele não fez efeito nenhum. Lá no 9 ele vai dizer assim: olha, eu não posso, porque o Senhor me ordenou que eu não comesse pão e nem bebesse água, e nem voltasse por onde eu estou indo.
Mas quando veio uma pessoa da mesma fé, porque ele também, um profeta velho, dizia que era profeta. Porque se aparecer um macumbeiro, um feiticeiro, alguma coisa assim para você, e falar alguma coisa que Deus mandou te falar, você não vai acreditar. Porque você vai dizer, poxa, ele é da macumba, ele é do feitiço, ele é do satanás, ele é do cão, ele é disso, ele é daquilo. Mas quando vem lá, sabe, Uribi, Shurabashi, e vem lá, aí você acredita. Mas você não pede confirmação para Deus, ou Deus confirmou uma palavra no seu coração, Deus confirmou uma promessa, olha, teu filho vai ser liberto, a tua casa vai ser mudada, e isso foi o Senhor quem disse para você, mas na primeira palavra que houve, eu não sei o que você está fazendo na igreja, eu não sei o que você vai para a igreja fazer não sei o quê, que não muda nada, que não transforma, aí você chega até o ponto de dizer, sabe que é mesmo? E você enfraquece na fé. Você começa a ver obstáculos. Você começa a olhar para o tamanho do obstáculo e esquece do tamanho do Deus que você está servindo. Olha só, o rei falou para ele, montou um banquete no palácio e disse: senta, come, vamos festejar. Oh, porque quem não quer receber um profeta na sua casa? Aleluia, alegria! O profeta está aqui, ou seja, era festa. Mas ele falou assim: não, eu não posso, porque o Senhor disse para mim não fazer. E eu tenho que ir. Beijo, tchau, fique com Deus, Deus abençoe. E ele foi. Mas quando veio da mesma fé, porque você tem que entender que o diabo. Ah, pastor, mas o senhor está falando para mim duvidar da irmãzinha, do irmãozinho. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando isso para você ter discernimento de espírito. Porque também vai dizer, a Bíblia diz, ou seja, tem os anjos caídos que falam em língua melhor do que nós, que profetiza melhor do que nós, que entende a Bíblia melhor do que nós. Eu tenho que ter discernimento de espírito, porque quando eu tenho discernimento de espírito, eu consigo entender se é Deus que está falando ou se é o Satanás. Porque quando Jesus estava caminhando para Jerusalém, nas festas lá, Hosana, 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 Pedro disse assim para ele: não, Senhor, não vamos para lá não, porque lá eles querem matar o Senhor. O que Jesus falou para Pedro? Arreta-te de mim, Satanás, pedra de tropeço, motivo de vergonha. Ainda ontem o diabo te pediu autoridade para mim, para te peneirar, e eu intercedi por ti. Obra de engano. E era Pedro que dormia do lado dele. Mas quando você tem o discernimento de espírito, você entende aquilo que Deus colocou no seu coração e que ninguém vai roubar. Você entende que quem está falando por trás dessa vozinha mansa. Eu percebi tinha um caso que o diabo usava uma criança. Uma criança que estava aprendendo a andar. E ele falava assim: quando ela fala, eu vou para a igreja, eu faço ela chorar, eu faço ela ficar com cara de choro, eu faço ela falar: não, mamãe, não vai, fica comigo, mamãe, não vai para a igreja hoje, não. E o casamento indo para o fundo do poço, passando dificuldade, doente, mas dava mais ouvido o espírito que estava imundo, que estava na criança, do que a palavra de Deus. Porque Deus nunca vai dizer para você uma palavra negativa ou uma palavra de dúvida para você ficar confuso. O Senhor vai dizer: eu sou contigo, bora, Josué, marcha, diga a esse povo que marcha, seja contigo, eu sou contigo, bora. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. Vamos embora. O Senhor não diz, porque quando ele aparece lá para Josué, diante da muralha, porque Josué está vendo a muralha, Josué pergunta: tu é da parte de quem? Ele fala assim: eu sou da parte do Senhor dos Exércitos. E tira a sandália dos teus pés, porque onde tu pisa é lugar santo. Em outras palavras, e Deus vai se manifestar hoje. Essa muralha vai cair, essas portas vai se quebrar, nós vamos tomar posse de Jericó, mas também, Josué, eu não quero nada de Jericó.
E, portanto, você conhece a história de Cã, que escondeu a capa junto com os filhos, aí escondeu as pedras preciosas, e o Senhor não deixou dúvida, não deixou dúvida. Porque quando há dentro de nós a dúvida, nós não vencemos, porque Josué perdeu para Ai depois, uma cidade menor. Começou a tomar banho de cinza, rasgar suas vestes, e o Senhor falou: Ih, para com isso, não está adiantando de nada, porque entre vós tem aquele que me desobedeceu. Você está entendendo? Então, essa é a questão. Não adianta você falar, minha vida não vai por causa disso, por causa daquilo, nem por causa daquilo outro. Nós já entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. Nós já entregamos. E quando eu deixo de ouvir a voz de Deus para ouvir o meu coração. Porque quando o profeta, o rei, colocou o banquete diante dele, eu volto a repetir, ele recusou. Ele disse: Eu não quero. O Senhor disse para mim não comer pão e nem beber o quê? Água. Mas quando veio aquele da mesma fé, sabe aquele manhoso? Eu sou profeta, o Senhor é contigo, homem de Deus, elogiando para o ego subir, o reconhecimento do homem, porque às vezes é isso que o ser humano gosta, do reconhecimento, olha, isso, aquilo outro. Aí ele falou assim: olha, o anjo do Senhor apareceu para mim e disse para tu voltar na minha casa, comer pão e beber água, ou seja, só para fazer o pecado e não seguir adiante. 19 vai dizer assim: assim voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água, ou seja, desobedeceu. E quando você desobedece ao Senhor, ele não deixa passar em branco. Ele não deixa passar em branco, porque no versículo 20 vai dizer assim: olha só, presta atenção para você entender. Versículo 20: e sucedeu que, estando ele à mesa, ou seja, ele não tinha acabado de comer pão e nem de beber água, nem levantado da mesa. Então vem agora a palavra do Senhor dizendo assim, ó, ele estava à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta, que tinha feito voltar. Que tinha feito voltar, né? Quantos tem acontecido dentro dos ministérios, dentro das pessoas? Olha, a minha igreja que salva, a minha igreja que liberta, vão para a minha, lá não tem tanta doutrina, lá não tem tanta cobrança. Ou seja, se eu não quero cobrança, eu vou para o mundo. Se eu não quero doutrina, se eu não quero obedecer a Deus, eu vou servir ao diabo, porque ele não me cobra nada. Ou seja, ele deixa eu viver a minha vida do jeito que eu quiser. Se eu quiser ser mulher, ele vai deixar eu virar mulher. Ela vai ficar feia muito, né? Mas ele deixa. Se eu quiser contrariar a Deus, ele deixa. Porque para ele é bom. Mas se eu quero doutrina, se eu ouço a voz do Senhor, se eu busco a direção de Deus, e se eu falei uma vez, Senhor, a minha vida é tua. Eu não posso não ouvir a voz do diabo. Porque quantas vezes são as pessoas que estão se perdendo pelo caminho, dizendo, vem, e as pessoas até vão. Mas chega lá, vê que não é nada daquilo e não são cuidadas, não são apacentadas. Quantas são as ovelhas que estão pelas matas sem ser tosqueadas, sem ser cuidadas? Antes dele levantar a mesa, o Senhor usa a boca desse mesmo profeta, desculpa da palavra, desse velho sem vergonha que não tinha nada de Deus, mentiroso, para corrigir o profeta. Aí ele vai dizer no versículo 20, olha, sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra de Deus, lá em 1 Reis capítulo 13, versículo 20, sucedeu que ele estando à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. 21, clamou o homem de Deus, que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardastes os mandamentos do Senhor teu Deus, que te mandara. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que o Senhor
dissera: não comerá pão e nem beberás água, o teu cadáver, ou seja, o teu corpo, não entrará no sepulcro dos teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão, bebeu água, brandou o jumento, ele, o jumento, para o profeta que fizera voltar. Então se foi. Porém, um leão no caminho o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho. E o jumento estava parado junto a ele, como também o leão estava junto ao cadáver. E eis que alguns homens passaram e viram o corpo caído no caminho, como também o leão e o jumento junto ao corpo. E foram e disseram na cidade aonde o velho profeta habitava. E ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse: o homem de Deus que foi o quê? Rebelde. Ou seja, além dele induzir o profeta a voltar, o culpado foi ele, esse desobediente, rebelde. Porque é sempre assim. É sempre desse jeito. É sempre assim. Quando eu deixo de ouvir a voz do Senhor, quando eu não tenho discernimento de espírito, porque o Espírito Santo ele fala a nossa vida. O Espírito Santo ele conduz a nossa vida por caminhos do Salmo 24. Ele leva a vereda da justiça. O Espírito Santo ele caminha conosco pelo vale da sombra da morte, não deixa acontecer nada. Mas enquanto eu estou obedecendo a palavra do Senhor, quando esse profeta ele deixa de obedecer à voz do Senhor, ele dá um entendimento de que o Senhor falou através desse profeta velho, e ele volta e come pão e bebe água, deu a entender que a desobediência não partiu do profeta, porque o profeta velho só chamou. Por que que ele não recusou? Como ele recusou quando o rei chamou ele? Porque o Senhor falou comigo. Eu já fui em congressos, eu já fui em palestras. E no meio do culto, o Espírito Santo vem e fala assim: ó, sai daí, vai embora, porque eu não estou aqui. Agora cabe em mim. E olha que o meu coração se alegrou, porque o homem de Deus tinha vindo da África, era um homem muito aperfeiçoado, ou seja, eu me esforcei para mim ir para o congresso, porque eu queria aprender, eu queria que a unção dele me alcançasse, mas aí o Espírito Santo, no meio do culto, para você entender, eu e a pastora. O Espírito Santo vem para nós e fala assim: o que, que vocês estão fazendo aí, se nem aqui eu estou? Bora, bora! E ali ia acabar tudo. E você não vê mais nada. E a gente tem que levantar e sair de fininha, porque eu tenho que saber a quem eu obedeço. Se é a voz de Deus, o meu coração queria ficar, mas o Espírito Santo dizia não. Quantas das vezes o Espírito Santo está dizendo para a gente: olha, cuidado com o buraco aí que você vai cair, que a gente deixamos de ouvir para ouvir a nossa razão. Não, mas eu já passei várias as vezes por aí. Eu não vi buraco. Como é que agora tem um buraco, né? Ah, mas eu estou sentindo no coração. Você está sentindo o que no coração? Será que o sentimento que Deus coloca dentro do ser humano leva ele a pecar contra ele mesmo? Porque quem deu ouvido à voz do seu coração, dos seus pensamentos, foi o diabo. Porque ele estava no reino dos céus, ele estava do lado de Deus. Mas de repente ele olha para o Senhor e quer fazer tudo ao contrário. Então essa é a direção que nós temos para essa noite. Quando Paulo diz assim: olha, quantas vezes eu estava indo
para a direita e o Senhor me fez eu ir para a esquerda. Porque a pessoa que ela é dirigida pelo Espírito Santo, ela não quer só estar onde convém, ou ela não quer estar somente onde mostram coisas boas. Ah, eu não quero passar dificuldade. Quantas vezes o Senhor já disse para você assim, vai até esse filho e pede perdão para ele. E você fala assim, não, mas não foi eu que fiz nada, eu nem estou com raiva dele. Você não está com raiva dele, só não fala com ele. Quantas vezes você olha para essa pessoa e a pessoa nem lembra que você existe mais, e às vezes você está remoendo, o Espírito Santo todo dia te dá uma chance, pede perdão, liga. Ah, mas não foi eu que errei, não foi eu que fiz. Então você vai preferir descer para o lago de fogo e enxofre do que trazer o perdão, porque o perdão, ele não beneficia quem você perdoa, ele beneficia eu que estou dando perdão. Ah, mas ele não vai aceitar, não. O que ele vai gostar ou não deixar de gostar é problema dele. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que ouvir a voz do Senhor. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Não importa com quem Deus fez. Não importa com quem Deus mandou eu ir fazer. Eu tenho que obedecer. E a obediência do Senhor é maior do que qualquer sacrifício. A obediência para com Deus é maior do que qualquer riqueza, é maior do que qualquer sacrifício já feito na face da terra. Ele fala assim que é melhor obedecer do que sacrificar. E quantas são as pessoas que estão sacrificando a sua vida, sacrificando a sua felicidade por causa do amargo, por causa do ressentimento, por causa que não consegue liberar perdão, por causa que não consegue mais ouvir a voz de Deus e precisa ouvir a voz do homem. Quantas são as pessoas que estão mais longe do Senhor do que deixaram de ir para a igreja, deixaram de ler a Bíblia, deixaram de orar, de jejuar, deixaram de buscar a presença de Deus, porque um dia ouviu falando, olha, você não tem chamado, você não tem isso, sendo que Deus falou assim, eu te chamei, eu te chamei, mas não é no nosso tempo. Ah, mas vai se levantar fulano, vai se levantar ciclano, ou seja, o mundo inteiro pode se levantar. Se eu estou firme nos pés do Senhor, eu vou permanecer para sempre. Porque a nossa esperança não é para agora. A nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus. E se eu não tenho o discernimento de espírito para entender, para buscar a presença de Deus, eu cometo a mesma falha deste profeta. Quando a Bíblia fala assim, a morte do profeta, umas vai dizer assim, o profeta e o profeta velho, que há uma diferença de Bíblia para Bíblia. Mas quando ele volta, ou seja, e vai, se vê que ele levou o profeta a pecar contra o Senhor e ficou por isso mesmo. Quando vem a notícia, olha, o profeta está morto, lá na saída da cidade. Mas engraçado, né, que o leão só matou ele, não comeu o jumento, né? O propósito do leão era só matar ele. Sentou do lado do jumento e ficou lá. Mas quando o profeta velho, por que o profeta não vem? Oh, meu Deus, o que eu fiz? Eu levei ele pecar, eu levei ele fazer aquilo que o Senhor falou para ele não fazer. Não. O profeta veio e falou assim: ele recebeu o salário do pecado, é o quê? É a morte. Está aí. O Senhor falou para ele não fazer, ele foi desobediente, foi lá para minha casa, conversar fiado, beber água e comer pão, me dá prejuízo. Porque às vezes na nossa vida falta um decidimento de espírito, de entender o que o Senhor quer de nós. Porque quantas vezes o Senhor falou assim, sai daí, e ainda você não saiu. Quantas vezes o Senhor falou assim, toma uma posição, olha, só estou te esperando, e você está aí parado. Você está aí parado. O Senhor tem te dado ferramenta, o Senhor tem te dado escolha, o Senhor tem te feito
promessas acontecer nos seus caminhos, mas você tem fingido que não vê. Ah, porque ainda não é tempo. Ah, não é hora. E quando vai ser? Jesus já está voltando. Jesus não vai precisar de nós lá no céu. Ele precisa de nós aqui na terra, fazer a obra dele. É aqui. É eu que tenho que tomar a decisão da minha vida. Ninguém vai tomar a decisão por mim. E o mal, ele nunca vai se levantar da onde você não gosta. Ele vai se levantar da onde você gosta, da onde você acha conchego. É por isso que fala que o diabo, ele não aparece para as pessoas de chifre, rabo, soltando fogo, não. Porque ele sabe que a pessoa já vai expulsar ele na mesma hora, né? Está repreendido em nome de Jesus. Mas se ele aparece com um rostinho bonitinho, que ele aparece, né, com palavras mansas, brandas, bem colocada, bem vestido, ou seja, a pessoa não vai mandar embora. E a dúvida vai entrar, e o pensamento negativo vai chegar, e nós vamos acabar desistindo dos caminhos do Senhor. Porque os caminhos do Senhor, aquele que fala que os caminhos do Senhor é fácil, não é fácil. Olha os nossos pastores, para onde foi, saiu do aconchego da sua casa. Olha só, foram para uma terra distante, onde não conhece quase ninguém, mas lá o Senhor tem cuidado, o Senhor tem feito milagres, o Senhor já tem preparado, o Senhor já está, antes deles ir, o Senhor já estava lá preparando, porque esse é o propósito que tem no nosso coração. Mas palavra, eu duvido se eles não ouviram, mas poxa, vocês vão para tão longe. Poxa, não. Nós vamos ficar com saudade, não vai não. E se eles não tivessem ido, não tivesse ouvido a voz do Senhor, quem sabe se estaria vivo hoje para estar aqui conosco. Vocês estão entendendo? Ouvir a voz do Senhor é despojar de tudo e fazer aquilo que o Senhor está nos pedindo. Abraão não pensou duas vezes quando o Senhor disse assim: eu quero Isaac, seu único filho, a quem tu ama. Não quero aquele perturbadinho que tu não gosta dele, não. Eu quero Isaac, a quem tu amas de verdade. E ele falou: eis-me aqui, Senhor. E o próprio filho dizendo: ô pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui. Pai, cadê o cordeiro, pastor? Ô pai, cadê o cordeiro para nós sacrificar? Ele só falava: Deus proverá. Porque Deus é o que provê tudo. Deus é que traz o milagre sobre a nossa vida quando trazemos a obediência do Senhor à nossa casa, à nossa família. Quando eu olho para dentro da minha casa, meu filho pode ser prostituta, o meu filho pode ser usuário de droga, bebedor de cachaça, pode ser o que for. Mas quando eu olho para dentro da minha casa, eu começo a profetizar coisas boas. Coisas boas começam a se mover. Porque quando eu falo, eu não estou falando, eu estou dando ordem ao mundo espiritual. Nós estamos agora debatendo aqui, falando da palavra de Deus, já oramos, já matou saudade, já fez isso, mas nesse exato momento, no mundo espiritual, está tendo uma guerra entre os anjos e os demônios para ver quem é que ganha, para ver se vai vencer, se vai pelejar. E eu tenho que perseverar, como fez Daniel. Me manter na posição, me manter aqui na posição como Paulo e Silas. Estava na prisão, aprisionado, amarrado no tronco, açoitado, mas ele não deixou de olhar para aquele demônio, para aquele espírito imundo na vida daquela menina e dizer: arreta-te daí, Satanás, solta a vida dela, que a partir de hoje ela não é mais tua prisioneira, ela é livre, porque o Senhor tem libertado. Mas às vezes eu olho e falo: não, o problema não é meu. Como o problema não é teu? Como o problema não é nosso? Se nós estamos aqui nesse mundo como ministros do Evangelho do Senhor. Se é eu que tenho que me manter na posição, se é eu que tenho que me manter buscando a presença dele.
Que essa palavra venha trazer uma reflexão da nossa vida a quem eu tenho dado ouvido, se é o Senhor ou se é o espírito imundo do diabo. Porque o Senhor tem guardado a nossa vida. E guarda essas palavras na sua mente, no seu coração, porque o Senhor tem nos alertado dia após dia. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha só. Então, se você já tem preparado, embaixo dessa palavra, se você tem preparado aí a sua ceia, se você tem preparado aí o seu pedacinho de pão, de bolacha, pega aí nas suas mãos, porque o Senhor disse lá em Coríntios que pegou o pão, partiu e deu aos discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. De semelhante modo, também pegou o cálice, de semelhante modo, porque é diferente. Porque às vezes você pergunta assim, mas por que todas as vezes que nós gravamos um vídeo, ou nós pregamos aos domingos, às quartas, nós participamos da ceia? Porque antigamente houve uma mudança de uma vez por mês da ceia nas igrejas, mas antigamente, toda vez que ministrava um culto na presença do Senhor, participava da ceia. Toda vez. Era todo culto participava da ceia. Porque em memória do Senhor, é o sangue dele que nos limpa, que nos purifica, que nos liberta do pecado, que nos liberta da doença, que nos liberta da maldição hereditária, que quebra o jugo de Satanás, coloca um jugo leve, suave sobre a nossa vida. Então eu te convido a você a preparar aí, que eu vou fazer a oração agora, e nós vamos passar e guarda essa palavra para que o Senhor venha te fortalecer, que nessa ceia você venha ter um descendimento de espírito sobre a tua vida, que você venha entender o que o Senhor quer com você, na sua peleja, na sua luta. Se você está fraca ou fraco nessa luta, o Senhor vai te dar força, vai te levantar, vai buscar, vai tirar você desse fundo de poço que você está enfrentando. Porque ele é esse momento agora. Então, prepara a sua ceia. Se você está preparado, feche os seus olhos, vamos apresentar o Senhor. Meu Deus, nós apresentamos agora esse pão, apresentamos agora esse cálice, que a partir desse momento esse cálice não seja, Senhor, suco, mas seja o teu sangue. Que esse pão não seja, meu Deus, um pedaço de pão, mas seja, Senhor, a tua carne que é dada em favor de nós. Quando o Senhor desceu, meu Senhor, para aquela cruz do Calvário, o Senhor, meu Deus, o Senhor levou sobre nós todo aquele mal que nós temos carregado, toda a praga, toda a maldição hereditária, o Senhor levou sobre a cruz. E hoje nós temos olhado para essa cruz e participado dessa ceia, lembrando que um dia nós estaremos sentados à mesa juntamente contigo. Então, Senhor, consagra esse pão, consagra esse suco agora, que agora não é mais suco, mas é o sangue. Então, você com seus olhos fechados, coma do pão aí agora, em nome de Jesus. De semelhante modo, ele levanta o cálice aos céus e diz: bebei, porque esse é o sangue que é dado em favor de vós. A nova aliança, uma nova aliança é formada a partir de hoje. Fazer isso até a consumação do século, ou seja, até que eu venha. Mas ele disse uma palavra muito legal: se você tem fome, come em casa. Mas ele diz também assim, que o homem se examine a si mesmo. Você sabe as suas fraquezas, você sabe o que você tem feito, onde você tem que se consertar, onde você tem que se alinhar com o Senhor. Não precisa ninguém apontar o dedo para você ou falar, porque quando nós se analisamos a nós mesmos, nós sabemos onde nós estamos errando. Que essa ceia venha te dar força para você sair desse caminho errado e voltar para os caminhos do Senhor. Que essa ceia venha te dar força, porque se você já estava desanimando com esse problema de saúde, com esse problema financeiro, você venha voltar para os pés do Senhor, porque Ele vai te dar vitória. Então, beba do cálice agora em nome de Jesus. E receba força. Se você está doente, seja curada. Se você está sentindo uma dor agora aí, receba cura. Que essa dor desapareça. Que esse sangue que corre nas suas veias agora seja o sangue de Cristo.
Ele te limpa, ele te purifica de todo pecado nessa noite, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde Amém. e te abençoe em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade.